Hoje nós estaremos dando continuidade às ministrações com base no livro de Atos dos Apóstolos. Hoje nós iremos meditar na palavra de Atos 6, dos versículos 1 ao 7, que narra a mediação pelos apóstolos de um grande conflito que surge e a necessidade que eles veem de organização ou de reorganização com a instituição da diaconia. Ao ler essa palavra, são 7 versículos, eu pensei, nossa, é algo tão simples. É como se eu pegasse um poema do modernismo e o que as palavras estão ali é o que é, né? Parece que não há muito o que se falar. Mas, após assim uma leitura, uma grande reflexão que eu fiz a respeito dessa palavra, eu pude perceber que, muitas vezes, aquilo que parece simples para nós, ela vem carregada de muita importância da parte de Deus. Então, o simples de Deus é algo para nós, muitas vezes, extraordinário. E, antes de iniciar essa pregação, é importante nós nos lembrarmos de que a igreja de Atos, a igreja primitiva, ela não é confortável. Eles passaram por muitas situações adversas, mas ela é poderosa, porque ela é cheia do Espírito Santo. Então, imagine essa igreja. Imagine essa igreja vivendo um grande avivamento, nunca jamais vivenciado antes. Imagine pessoas sendo salvas, milagres acontecendo aos montes, uma comunhão intensa. Nós vimos que ali eles dividiam tudo, eles viviam em comunhão, dia após dia, de casa em casa, o tempo todo. Só que, de repente, surge um grande problema, um problema interno. Não é a perseguição que o corpo já vinha sofrendo. Nós temos acompanhado aqui a leitura dos capítulos anteriores e nós vimos que eles estavam sofrendo perseguições, que eles eram presos, que eles eram açoitados. Não era um ataque de fora, era um ataque interno. Algo que parece ser ainda mais grave do que toda essa perseguição que eles vinham sofrendo. Por quê? Parece ameaçar a unidade do corpo de Cristo. E qual era esse conflito interno? Justamente a insatisfação dentro da própria igreja. Então, é algo interno que parece afetar mais ali os cristãos do que algo que eles estavam sofrendo fora. E isso nos ensina algo profundo que eu gostaria de reforçar antes da ministração. Nem todo problema que surge em nossas vidas, que surge dentro da igreja, é sinal de fracasso. Pelo contrário, é sinal de crescimento. Veja bem, a igreja não acabou, a igreja não parou. O que nós temos hoje é o que começou lá no passado. E o Espírito Santo, ele estava à frente. E quando ele está à frente, um conflito ele pode sim gerar crescimento, desde que a liderança entregue a ele o reinado, a direção, o gerenciamento. Então, nós vamos ver isso em Atos 6. Abram a sua Bíblia, vamos à leitura. Naqueles dias, crescendo o número de discípulos, os judeus de fala grega murmuravam contra os judeus de fala hebraica, porque as suas viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição diária de alimento. Então, guardem
a palavra distribuição. Por isso, os 12 reuniram todos os discípulos e disseram: não é certo negligenciarmos o ministério da palavra de Deus a fim de servir as mesas. Gravem aí agora a palavra ministério e a palavra servir. Irmãos, escolham entre vocês 7 homens de bom testemunho, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, e os encarregaremos desta tarefa. Que tarefa? O servir à mesa. Assim, nós nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Versículo 5. Tal proposta agradou a todos. Então escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, além de Filipe, Prócoro, Nicanor, Timon, Pârmenas e Nicolau, que havia se convertido ao judaísmo e era proveniente de Antioquia. Apresentaram esses homens aos apóstolos, os quais oraram e lhe impuseram as mãos. Assim, a palavra de Deus se espalhava, crescia rapidamente o número de discípulos em Jerusalém. Além disso, um grande número de sacerdotes obedecia à fé. Amém? Nós temos aí a palavra do Senhor. Por mais simples que pareça, nós vamos ver que há uma grande revelação para as nossas vidas, para o nosso dia a dia de comunhão com os irmãos. Nós vemos logo no primeiro versículo, voltando nele um pouquinho, naqueles dias, crescendo o número de discípulos, os judeus de fala grega, entre eles, queixaram-se dos judeus de fala hebraica, porque suas viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição diária de alimento. Nós vemos que este primeiro versículo, ele já começa revelando problemas por meio de um crescimento. Nós temos o crescimento, mas nós temos também a revelação de problemas que parecem estar ocultos, que de início nós não percebemos. E quais são esses problemas? Tudo começa com uma espécie de rixa, uma primeira faísca que surge entre 2 tipos, digamos assim, de judeus. Todos eles eram judeus. A diferença era que nós temos, de um lado, os judeus que falavam hebraico, e, nesse sentido, eles moravam ali, e aqueles que tinham se espalhado, que moravam longe da Palestina, que acabaram falando uma outra língua, o grego, mas não eram gregos, eram judeus, e tinham também uma outra cultura. Nós temos aí uma rixa inicial entre helenistas, Helena de Troia, Grécia, e hebreus. As viúvas helenistas estavam sendo negligenciadas na distribuição do alimento. E não se trata de um problema real qualquer. Nós pensamos, é um problema de ordem administrativa. Não. Esse crescimento, ele está revelando, a partir dessa rixa, alguns problemas. Um deles, problema de relacionamento. Problema de relacionamento entre as pessoas ali, entre os convertidos, entre as viúvas, entre aspas, 2 tipos de judeus. Problema cultural, é um problema de cultura. Havia um judeu sendo desprezado por causa da língua que falava, por causa da sua cultura, de onde ele morava. E aí também um problema administrativo. Então, toda essa rixa vai revelando uma série de problemas. Então, nesta passagem, nós podemos identificar
alguns princípios. Eu vou falar aqui para vocês de 4 princípios. O primeiro princípio, ele se refere ao seguinte: crescimento sem estrutura, crescimento sem organização, gera tensão, gera problema. Por isso, os apóstolos, eles logo perceberam a necessidade de uma intervenção imediata, porque ministérios que crescem, eles necessitam de ajustes, eles precisam se adaptar, se reorganizarem. Assim como famílias, por exemplo, vocês percebem o que é que acontece? Quando crescem, vão ter que enfrentar novos desafios. Igrejas, quando crescem, precisam se reorganizar. Igreja, irmãos, é algo que nós já vimos. Quem tem tempo aqui de igreja sabe que igreja dá problema. As pessoas têm problemas. E o convívio, ou melhor, a comunhão que nós acabamos produzindo aqui entre nós, entre irmãos, entre servos do Senhor, servos do Espírito Santo, acabam realmente gerando alguns problemas, fora os problemas que nós trazemos aqui para dentro, no sentido de querermos ajuda, nós acabamos gerando outros problemas, muitas vezes. Então, a vivência, ela é necessária. Nós aprendemos isso. A vivência do amor cristão, compartilhando o quê? Compartilhando vida, orando junto, encorajando um ao outro. O que é que diz Gálatas 6:2? Não precisa colocar. Carregando as cargas uns dos outros. Carregando as cargas uns dos outros. Esse é o convívio fundamental para a nossa santidade, para o nosso amadurecimento espiritual. Ele deve refletir o amor de Deus, porque a verdadeira comunhão, ela tem que gerar 3 coisinhas. Tá? A verdadeira comunhão, ela gera unidade. E o que é unidade? Algo que os judeus hebreus não estavam tendo com os judeus helenistas. Discipulado. Lembra daquela palavra lá de Atos 2:42? Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, no ensino dos apóstolos. É discipulado, é formação, é levantamento de pessoas e fortalecimento mútuo. De fato, as pessoas são problemas, e quando eu falo que as pessoas são problemas, eu estou me incluindo. Nós sabemos que há irmãos hoje em dia que estão assim impossibilitados de frequentar uma igreja física. Então, nós temos hoje o YouTube e outros canais, outras redes, que podem aí transmitir um culto. Mas a comunhão, de fato, que acontece de verdade, de maneira mais profunda, é essa que acontece aqui, nesse espaço que nós estamos convivendo fisicamente, dizendo. E há pessoas que poderiam, de repente, estar aqui, mas muitas vezes ainda elas preferem assistir pelo YouTube, em casa, porque, de repente, elas ainda se sentem melhor assim para não se envolverem. Por quê? Porque as pessoas são problemas. Se tudo está indo bem, então eu vou assistir ao culto de casa, vai ser melhor para mim. Eu não estou fazendo nenhuma crítica, mas muitas vezes há pessoas que pensam assim, até para não se envolverem com os problemas que surgem. Mas o corpo de Cristo, ele deve desenvolver a comunhão. E há aqueles que, obedecendo à palavra, resolvem ser, de fato, igreja.
resolvem de fato igrejar. É esse convívio que vai trazer crescimento. E é por meio dele também que os problemas serão vencidos. Lembra lá de Gálatas 6:2, carregando as cargas uns dos outros. A igreja ela precisa então ir se ajustando, né? Ir se reorganizando. Muitas vezes há o grupo que tem razão, né? Mas muitas vezes é preciso muita conversa para que se entenda os dois lados da questão. Enfim, os apóstolos, eles sabiam que não podiam deixar de servir a palavra. Eles foram chamados por isso, para isso. Eles foram chamados por Cristo. Eles receberam todo um ensino durante 3 anos para o ID. Como é que eles vão, de repente, abandonar para servirem à mesa? Mas eles sabiam igualmente que o servir à mesa, ou servir às mesas, era um ministério crucial. Eu estou usando uma palavra aqui, e até coloquei nas minhas anotações entre aspas. Ministério crucial, o servir às mesas. Eu vou chamá-lo assim, e depois vocês vão entender. Esse servir à mesa era importante para a manutenção da igreja de Cristo. E, portanto, não poderia ser exercido por qualquer pessoa, nem de qualquer forma. Porque até então era isso que estava acontecendo. Até então eram pessoas que estavam ali exercendo esse serviço de distribuição de alimento de qualquer forma, colocando tudo debaixo de interesses pessoais, favorecendo mais um grupo que o outro. Então, é importante aqui abrir um parênteses novamente. Nem todo problema que eu enfrento, que você enfrenta, deve me tirar do seu chamado, do meu chamado. A Nathalie, no começo aqui do louvor, ela falou bonito, e ela falou sobre isso, sobre nós estarmos construindo algo para o Senhor. Algo que nós acreditamos que seja o nosso chamado. Isso é muito bom. E isso está lá no versículo 2. Os apóstolos, eles viam que eles tinham um chamado. Diz assim: por isso os 12 reuniram todos os discípulos e disseram: não é certo negligenciarmos o ministério da palavra de Deus a fim de servir às mesas. Então, nós temos aí algo que é um chamado, e eles percebiam que eles não podiam deixar o chamado para servir à mesa. Nós devemos nos lembrar de que o corpo de Cristo não é feito só de um membro. Não são todos que vão fazer a mesma coisa. E a cabeça é Cristo. Os apóstolos, eles não ignoram o problema que a igreja está enfrentando no momento, mas também eles não abandonam sua missão principal. Eles têm esse entendimento. E aí nós chegamos num segundo princípio. Então, nós vimos aqui o primeiro princípio: crescimento sem estrutura gera tensão. E um segundo princípio aqui é que chamado define prioridade. Eles têm que pensar. O que é prioridade? Para nós aqui, nós temos uma missão, nós temos um chamado. E assim como os apóstolos, nós precisamos aprender que, primeiro, nem tudo que é urgente é nossa responsabilidade. Não é em tudo que nós devemos meter o bedelho. Segundo, fazer tudo pode nos tirar do foco, daquilo que é essencial, daquilo para o qual Deus nos chamou. E nós não temos que fazer tudo.
quem faz tudo acaba o quê? Né? De repente, aí, ficando até doente. Terceiro, espiritualidade exige foco. E aqui, na casa do Senhor, todo serviço é espiritual. Arrumar um banheiro, limpar um banheiro é espiritual? Para o Senhor é. É um serviço espiritual. Como diz o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 3, 5, 7, vou pedir para colocarem. 1 Coríntios 3, 5, 7. Temos o seguinte: afinal de contas, quem é Apolo? Quem é Paulo? Apenas servos. Apenas servos, por meio dos quais vocês vieram a crer, conforme o ministério que o Senhor deu a cada um. Então, quem dá o ministério é o Senhor. E ministério, depois vocês vão ver aqui o significado, e aí vocês vão entender melhor. Então, nós somos servos, assim como Paulo se intitulou servo, assim como ele disse que Apolo é servo. Nós somos uma comunidade de servos, a igreja é uma comunidade de servos. Nós não somos fontes de salvação. Somente Deus é fonte de salvação, porque só Ele é que pode dar o crescimento. Um planta, o outro rega, mas o Senhor, Ele dá o crescimento. E muitas vezes nós nos gabamos. Quantas vezes eu não vi, né, que o ministério, entre aspas, tá? O ministério, entre aspas, em uma igreja mais cobiçado, isso eu vi, tá? Pode ser que você nunca tenha visto, mas eu vi em uma determinada igreja. Era o de ser levita, e ser levita, para essas pessoas, era cantar aqui. Eu vi isso, tá? Então, nosso foco em tudo que nós fizermos dentro de uma comunidade de servos, dentro de uma igreja, nós somos igreja. O nosso foco deve ser na humildade e na unidade. O servir é para servos. Servos são aqueles que servem. E não há um ministério que seja mais importante do que outros. Fazemos confusão, nós é que fazemos confusão. Isso acontece com ministérios externos, como assim? Vamos pensar, por exemplo, no governo de um país. Nós temos vários ministérios, né? A meu ver, até ministério demais. Mas nós temos Ministério da Educação, Ministério da Justiça, Ministério da Agricultura. Porém, dentro do corpo, isso não pode acontecer. Vejam que interessante. Eu observei 3 achados, e eu coloquei esse nome, tá? 3 achados e uma grande descoberta. Primeiro achado, a palavra distribuição, em seu sentido original, ela vem de uma raiz que está ligada à palavra diaconia. Olha que interessante. Por quê? Porque a distribuição diária de alimentos, exercida por discípulos na igreja primitiva, era um serviço. E vocês vão ver que diaconia é o segundo achado, tá? Significa serviço. E há, então, um serviço diário, uma distribuição diária de alimentos. Os 7 servem diariamente às mulheres viúvas. Eles entendem que sua fé os impulsionava a servir. Quando nós entendermos que a nossa fé nos impulsiona a servir, nós vamos fazer aquilo para o qual Deus nos chamou. E não é Cristo quem nos ensina isso em Mateus 20, 28. Vou pedir para pôr aqui Mateus 20, 28. Alguém se lembra? O que Cristo
nos fala em Mateus 20, 28. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Cristo está dizendo que ele não veio para ser servido, mas ele veio para servir. Como diz o pastor, eu estava assistindo a um vídeo do pastor Zé Bruno, e ele dizia ali que ele tem um trauma muito grande, que ele pede para todos o chamarem de Zé, que ele não gosta de ser chamado de pastor. E ele fala isso por causa daquilo que as pessoas acabam entendendo a respeito deste cargo, entre aspas, que é, segundo ele, também um servir. Então, ele tem esse trauma, esse receio, por causa da confusão que as pessoas fazem quando elas veem que a pessoa é um pastor. Então, Cristo, ele diz que Cristo talvez seja o sumo diácono, o servo dos servos, porque ele veio para servir. E ele veio nos ensinar 3 coisas. Eu costumo dizer que Cristo, ele veio nos ensinar 3 coisas. A amar, e quem ama vai perdoar sempre que for necessário e vai servir também. Nós lemos em Filipenses 2, do 5 ao 11. Seja o modo de pensar de vocês o mesmo de Cristo Jesus, que apesar de ser Deus, não considerou que a sua igualdade com Deus era algo que deveria ser usado como vantagem. Antes esvaziou a si mesmo, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens. Sendo encontrado em figura humana, humilhou-se e foi obediente até a morte e morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Nós temos que aprender com Cristo. Ele se fez servo. Ele se humilhou. E quem é que deu ali o engrandecimento? Foi Deus. Nós somos uma comunidade de servos. Eu vou ficar a todo momento repetindo para ninguém esquecer. Amém? A igreja ela precisa entender que a fé que a move, a impulsiona a servir. Há uma distribuição diária. Os apóstolos eles não podiam abandonar a palavra para servir à mesa. Amém? Esse verbo, essa palavra, servir, serviço, o servir, o serviço, é diaconia. Diaconia no grego, com K. Então, a distribuição diária é um serviço. E agora, um terceiro achado. O que é um terceiro achado? Então, vamos voltar um pouquinho. Distribuição diária é um serviço. Então, tem lá, na sua origem, a palavra diaconia. O verbo servir, a palavra, o substantivo serviço, também tem em sua origem a palavra diaconia. E agora, um terceiro achado, ministério. Qual a palavra em grego para ministério? Diaconia. Então, 99% das vezes em que você ler ministério no Novo Testamento, o significado vai ser diaconia. A ideia de ministério no grego também é o serviço. Então, independentemente do cargo, da posição que você possa ocupar dentro de uma igreja, você está a serviço de Deus.
você está servindo as pessoas. Então, estar em ministério da igreja não é estar no topo do comando. É assim que muitas vezes nós enxergamos o pastor, no topo do comando. Não é isso. Pode ser assim no governo, fora do corpo da igreja, do corpo de Cristo, mas na igreja não é assim. Na igreja de Cristo, a palavra ministério é a palavra diaconia, que significa servir, serviço. Então, nós temos aqui uma pirâmide invertida quando se refere à fé cristã. O ministro é aquele que está embaixo, que está na base dessa pirâmide. É o que serve como Cristo veio para servir. Então, não importa se eu sou Paulo ou se eu sou Apolo. Agora, veja bem, se para mim Paulo tem mais status e eu quero ser Paulo, então eu não sou serva. A igreja, ela só tem 2 tipos de servo. 2 tipos, de um modo geral. Primeiro, gente que serve palavra. Segundo, gente que serve mesa. E os 2 são igualmente necessários e fundamentais para o crescimento da igreja. Nós somos uma comunidade de servos e, como tal, ninguém se ajuda só. Ninguém se ajuda só. Todo serviço é culto. Então, quem canta aqui, quem toca um instrumento, o que está fazendo? É servir a palavra. Quem faz algum outro tipo de serviço aqui dentro? Servir a mesa. Enfim, diaconia, do grego diaconia com K, significa serviço. Que tipo de serviço? Vem lá da igreja primitiva, serviço amoroso, de vocação, tem que ter vocação. Voluntário, por isso que não pode ser por qualquer pessoa, de qualquer jeito. Porque é um trabalho voluntário ao próximo, e o seu próximo pode não ser uma pessoa chegada a você. Então, você não vai poder favorecer aqueles que são amigos. Nós temos que fundamentar esse serviço aos ensinamentos cristãos que nós temos recebido, de amar e servir. É um serviço de Cristo, realizado por indivíduos, por comunidades, com foco na compaixão, com foco na justiça, na ajuda aos necessitados. E é interessante, porque quando você observa lá no Antigo Testamento a lei de Moisés, você descobre que lá há uma informação em relação a esses necessitados. E que na lei de Moisés vem para que nós não nos esqueçamos, ou seja, para que o povo judeu não se esquecesse. São quatro necessitados, 4 vulneráveis, assim colocados na lei de Moisés, que são os pobres, os órfãos, as viúvas e os estrangeiros. E é o que nós vemos a igreja primitiva fazendo desde o início. Por fim, os apóstolos entenderam que os 7 diáconos, foram 7, deveriam ter boa reputação, bom testemunho, ser cheios do Espírito Santo, ser servos e ser cheios de sabedoria, para não negligenciarem determinadas viúvas, no caso, as helenistas. E por quê? Porque todo servir à igreja é fundamental, é necessário. Nós temos aqui um terceiro princípio: o serviço no reino é espiritual. Todo serviço no reino é espiritual. Ele não é apenas funcional.
Pode ser funcional? Sim. Limpar um banheiro? Ok. Mas é também espiritual. Servir às mesas exige caráter espiritual. Ser cheio do Espírito, ser cheio de sabedoria, ter bom testemunho. Porque os que estavam antes realizando esse trabalho, responsáveis pela distribuição diária de alimentos, eles favoreciam apenas as viúvas de sua relação, de sua cultura, as hebreias. Sabe aquela frase famosa, bastante empregada no mundo do trabalho, cuja autoria é de Maquiavel? Vocês já devem ter ouvido. Aos amigos do rei, exceções e favores. Aos desconhecidos e inimigos, nada além do rigor da lei. É mais ou menos isso que acontecia naquela época. É mais ou menos isso. Olha, para aquela viúva ali, vou dar o dobro. É das nossas. Mas para aquela outra lá, vou dizer que acabou. É assim que funciona. E a igreja de hoje, ela está cheia disso, enquanto deveria ser cheia do Espírito Santo. Então, olha só, o estar cheia de algo e o ser cheia do Espírito Santo. Olha a diferença. Nessa passagem, é importante atentarmos para algo. Deus, ele se importa, sim, com quem faz. E é Ele quem escolhe. Ele se importa com cada um de nós. Então, o ministério não pode ser de improviso. Não pode ser de qualquer jeito. Nós precisamos formar pessoas. Não é isso que acontecia lá? Eles perseveravam no ensino dos discípulos, na doutrina dos apóstolos. Então, nós precisamos formar discípulos, não só preencher funções. Olha, você vai fazer isso, olha, você vai fazer tal coisa. Então, algo interessante aqui, e que muitas vezes no mercado de trabalho, no ambiente de trabalho, nós percebemos que algumas pessoas têm, outras não. Os 12, não foram eles que escolheram os 7. Olha que interessante estratégia. Eles delegam a escolha aos demais discípulos. Eles reuniram todos os discípulos e falaram: escolham entre vocês 7. E é interessante porque os discípulos ali reunidos, eles escolheram 7. Nós não sabemos como eles fizeram essa escolha. Mas foi uma estratégia que eles utilizaram e foi aprovada por todos. Que estratégia? Eles escolheram como que é mesmo? Estevão, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timon, Pármenas e Nicolau. São judeus, ótimo. Mas são judeus helenistas, não são mais judeus hebreus. E todos aprovaram. Todos aprovaram. Será que agora esses 7 iriam descontar o que as viúvas helenistas sofreram? Iriam negligenciar as viúvas hebreias? De modo algum. Eram pessoas de boa reputação, cheias do Espírito Santo e de sabedoria. Tanto é que não houve mais problema. Por que não houve mais problema? Porque ninguém reclamou. No versículo 6 e 7, eu vou pedir para o Felipe colocar novamente. Nós vamos ver aqui que não houve mais essa parcialidade. Olha só, apresentaram esses homens aos apóstolos, os quais oraram e lhes impuseram as mãos. Olha o 7. Assim, a palavra de Deus se espalhava, crescia rapidamente o número de discípulos em Jerusalém. Além disso, um grande número de sacerdotes obedecia à fé. Então, não houve mais problema. E eles escolheram 7 judeus helenistas que iriam servir à mesa
essa comunidade cristã de Jerusalém, tanto os judeus locais quanto os judeus estrangeiros, visando o quê? A imparcialidade na distribuição desses alimentos. Irmãos, irmãs, servos de Deus não têm nacionalidade. É tudo povo de Deus. E eles estão ali para fazer um serviço, para abençoar aquelas pessoas. E essa é a igreja, ela nasceu assim, de pessoas com esse tipo de coração. Que tipo de coração? De repartir o que tinham, de solucionarem uma questão por meio de um coração voluntário, de um coração que serve, um coração que ama. Então, nós tivemos, a partir daí, esses 3 achados com relação a ministério. Não existe um mais importante que o outro. Nós vimos que é Deus quem dá o crescimento, por isso nós não temos que nos gabar de nada. É tudo Deus quem faz. Nós somos servos. Os problemas, eles surgem, obviamente, mas nada impede o agir do Espírito Santo quando as pessoas estão alinhadas ao chamado. Amém? Serem testemunhas, né, serem servas, é isso que as pessoas alinhadas ao chamado fazem. A organização, ela resolve problemas. E aí nós temos o 4º princípio. Quando a igreja se alinha, o reino avança, o reino cresce, o reino aumenta. A organização, ela não mata o espírito, pelo contrário, ela potencializa o mover de Deus. Vamos nos lembrar aqui do milagre da multiplicação dos pães e peixes. Parece que em tudo eu vejo essa passagem. Jesus, quando ele pegou nas mãos os pães e os peixes, ele não foi logo orando para que o milagre da multiplicação acontecesse. O que é que ele fez primeiramente, antes de orar? Ele pediu aos discípulos que organizassem a multidão. Como assim? Fazendo rodas, círculos, fazendo com que todos se sentassem. Só aí é que ele orou e nós tivemos o milagre da multiplicação. Então, até Jesus nos ensina sobre a necessidade de ajustes, de organização. É algo interessante nessa passagem também, que nós não podemos deixar no esquecimento. Lá no finalzinho do versículo 7, diz assim: também um grande número de sacerdotes obedecia à fé. Olha que interessante. Aqui nós temos um grande milagre. Foi um acontecimento, mas foi um grande milagre. Imaginem os sacerdotes, os entendidos da lei, aqueles que trabalhavam no templo, que estavam preparados na palavra, na lei de Moisés, de repente, eles se convertendo à nova igreja, a Cristo, digamos assim. Então, até os sacerdotes estavam se dobrando ao poder do Espírito Santo. Isso é um milagre, aleluia. Hoje nós somos o que restou dessa igreja. Olha o que restou dessa igreja. Mas eu penso que sempre é tempo. Tempo do quê? Tempo de se reorganizar. Tempo de fazer ajustes. De voltar à igreja primitiva. De aprender com esses nossos irmãos de fé. Hoje, a Nathalie citou um grande personagem, um grande servo do Senhor. Ele não ligava para o que falavam dele. Ele não ligava de ser humilhado pelo povo do lugar onde ele morava. Ele simplesmente confiou no Senhor. Ele atendeu ao chamado que Deus lhe deu. Então, eu devo, admitir que eu já vivi muitas situações em que o crescimento trouxe desgaste em minha vida, fisicamente e espiritualmente. Por quê?
Porque eu errei. Eu errei ao tentar resolver tudo sozinha. E você? Eu pergunto hoje. Você tem carregado algo sozinho, sozinha? Ou tem se sentido ignorado, ignorada dentro do processo, dentro da igreja? Deus vê, Ele se importa com você. Veja bem, Ele não abandonou as viúvas. Você está fora da sua prioridade espiritual? É preciso ver o que é prioridade, lembra? Nós não somos responsáveis por tudo. Fazendo tudo, mas perdendo o essencial, o foco. E aí, eu pergunto de novo, você está disposta a servir com excelência? Deus quer levantá-lo, Deus quer levantá-la para servir. A missão continua a mesma. Muitas vezes, nós ficamos sobrecarregados, nós assumimos funções demais, nós perdemos o foco espiritual. Sabe o que é isso? É esse mundo secular. Pode ver, nós estamos cada vez mais sobrecarregados. E isso parece até uma arma do inimigo para nós perdermos o nosso foco espiritual, que é o mais importante para nós. Quantas vezes nosso coração, por mais sincero que seja, nos leva ao excesso. Nós queremos ajudar em tudo, a resolver tudo, e nós não vamos conseguir. Então, como igreja, nós precisamos estar atentos ao seguinte. Primeiro, nós precisamos crescer com estrutura, com organização. Isso exige sabedoria. Servir com maturidade espiritual, estar cheios do Espírito Santo. Priorizar a palavra e a oração. É por meio da palavra e da oração que nós vamos crescer com estrutura, que nós vamos servir com maturidade. Porque fidelidade a Deus não é fazer tudo, não é dizer sim para tudo. É fazer o que Deus nos chamou para fazer enquanto servos e servas. Porque Ele sabe que nós não temos condições de fazer tudo. Os escolhidos para servir à mesa precisam ter boa reputação, testemunho, ser cheios do Espírito e cheios de sabedoria. Então, vamos nos lembrar sempre disso. Não existe função simples, não existe serviço menor para Deus. Tudo é espiritual. Nós não estamos sós. Nós não temos como nos ajudar sozinhos. Eu vou pedir para o Felipe colocar Atos 2:42. Vamos voltar a esse capítulo dos Atos dos Apóstolos. Nós temos ali uma chave para a nossa caminhada enquanto igreja. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. E Gálatas 6:2, novamente, é algo que reforça Atos 2:42. Levem os fardos uns dos outros e assim cumpram o quê? A lei de Cristo. O importante é nós servirmos com os corações cheios de Deus, cheios do Espírito Santo. E aí, vejamos o que o estar cheio do Espírito nos ensina. Eu achei interessante, né, quando eu descobri isso. O avivamento, ele não é sustentado só por intensidade. O avivamento, ele é sustentado também pela ordem, também pela santidade, pela maturidade espiritual e também pelo alinhamento, pela estrutura, pela organização. Quando cada um ocupa seu lugar, o reino avança. E Deus, hoje, Ele pode estar nos convidando para 3 movimentos. Primeiro movimento, descansar do excesso. Tudo que é excesso, nós vamos tirar. Amém? Segundo movimento, retornar ao que é essencial, ao que é foco. Terceiro movimento, servir com propósito e presença. Porque não se trata de fazer mais, mas de fazer aquilo que Deus nos confiou. Deus, Ele nos mostra aqui, nessa passagem de Atos
6, do 1 ao 7, que os problemas são oportunidades de ajuste. O chamado, ele precisa ser preservado, porque ele é prioridade. E as pessoas, elas precisam ser levantadas por meio da unidade e do discipulado. E aí, nesta noite, Deus nos chama não apenas para ouvir, mas também para responder. Às vezes nós escutamos uma palavra abençoada, porque é a palavra de Deus que está sendo ministrada nos nossos corações. Mas além de ouvir, nós precisamos responder com relação àquilo que nós ouvimos. A igreja, ela crescia, mas havia necessidades. E diante disso, homens se levantaram, 7, disponíveis, de bom testemunho, cheios do Espírito, dispostos a servir. Eles não buscaram uma posição favorável para favorecer os amigos. Eles buscaram um propósito. E talvez hoje Deus esteja falando com você, conosco, exatamente sobre isso. Você tem um lugar no corpo de Cristo. Você tem uma responsabilidade. E por menor que você ache que ela é, você tem algo que Deus confiou só para você. Ele não confiou para mais ninguém. E aí você não tem como decepcioná-lo. Eu creio nisso. Porque se é Ele que colocou nas suas mãos, Ele vai dar capacidade. Então a pergunta é: você está disponível? Talvez você tenha se acomodado, talvez tenha visto outras necessidades, tenha visto até as necessidades para quais o Espírito Santo moveu o seu olhar, mas você preferiu não se envolver. Talvez você esteja esperando reconhecimento, quando Deus está procurando, primeiramente, apenas disposição. Que você diga: eis-me aqui. Hoje é noite de alinhamento. Hoje é noite de reorganização. Hoje é noite de ajustes. Lembra do que Deus está nos propondo, dos 3 movimentos? Descansar do excesso, retornar ao essencial, servir com propósito e presença, não de qualquer jeito.